Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos continuar a falar sobre a mensagem que eu recebi, tive a honra de receber do profeta Zacarias, lá do Antigo Testamento. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu já vou pedindo, por favor, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deem seu like, cliquem no sininho, repassem o teor dos vídeos para as pessoas que vocês conhecem, pessoas que têm interesse sobre o assunto, que estão chateadas com tudo que estão vendo por aí, para que essa mensagem de esperança no mundo de regeneração possa chegar ao maior número possível de pessoas, trazendo alegria, trazendo esperança para todo mundo. Quem é novo por aqui, também eu recomendo que assista aos vídeos do canal, que estão todos numerados em ordem sequencial. Então comecem lá do número 1 e vão progredindo, porque muitas das informações elas vão sendo dadas gradativamente pela espiritualidade. E que eu não tenho condição de ficar aqui repetindo toda hora, porque é muita informação. Mas para que vocês possam ficar bem por dentro do que eu falo, quando eu falo de energia deletéria, falo de estações da discórdia, falo de seres morfologicamente diferentes, que vocês possam compreender sobre o que é que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Mas vamos à mensagem. Então, eu encerrei o vídeo anterior, o episódio anterior, prometendo para vocês que eu iria contar, então, uma informação muito legal que o profeta Zacarias nos passou sobre o nosso amado Cristo, né? Para quem não assistiu o episódio anterior, vale a pena, corram lá, assistam, para vocês poderem entender sobre o que é que eu estou falando, né? E então, o Zacarias falou o seguinte, ele contou, então, que naquela época em que ele foi profeta, eles ainda não conheciam o Cristo, eles sabiam que o Cristo ia chegar, que iria vir um ser de grande luminosidade, que iria auxiliar o planeta, mas eles ainda não sabiam, não conheciam o Cristo, né? Pelo menos os que estavam encarnados, né? E que ele então fez essa revelação, que ele disse assim, que o Jesus, nosso Cristo amado, ele é um dos Cristos mais antigos e experientes do universo. E que nós aqui não sabemos a sorte que nós temos de tê-lo como nosso diretor planetário. Olha que legal, gente. Isso é muito, muito, muito bacana. E que ele se dedica de forma extraordinária a toda a obra do Pai e que cuida dos seus tutelados com total carinho e amor. Por isso, ele foi escolhido por Deus Pai para conduzir esse experimento genético tão importante que está sendo feito, desenvolvido com a raça humana aqui no planeta. Olha, gente, isso é uma revelação e tanto, né? Porque eu já tinha contado para vocês, através dos vídeos dos arcturianos que fizeram essa revelação para nós, que nós somos um experimento de evolução mais rápida,
que as demais civilizações do universo. E que esse experimento ele foi devidamente autorizado por Deus Pai e que em dando certo, como parece que está dando certo, esse experimento será disseminado por todo o universo. Parece que é uma modificação genética que nós temos que nos permite alçar a evolução de uma forma mais rápida. Olha que legal! Daí o interesse dessas outras civilizações que não são evoluídas moralmente, de quererem se hibridizar com a gente, quererem fazer pesquisas genéticas, porque eles querem pegar esse segredo para eles. Só que eles não entenderam nada, não entenderam absolutamente nada. Eles estão querendo trabalhar o aspecto material disso, só que Deus atua em várias dimensões. Então não é só a questão do DNA aqui material, você tem todo o aspecto espiritual e energético que envolve isso. E, enfim, né, cada um vai ficando de acordo com o seu entendimento, né? E o que Zacarias nos disse? Ele falou assim, olha, vocês ainda vão saber mais sobre esse assunto quando houver permissão para tal. Por enquanto, ainda não há. Vocês só podem ficar sabendo disso por enquanto. Então, pessoal, para quem quiser conhecer mais um pouco sobre essa questão, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo que eu fiz lá dos arcturianos, é o vídeo número 89. E para a galera do YouTube, é o episódio 227, tá bom? Que eu falo sobre essa questão, o recado que os arcturianos eles deram para nós. Pois muito bem, então o nosso queridíssimo Zacarias, nosso profeta querido, ele começou a falar sobre o Antigo Testamento. E ele fala assim, olha, eu estou aqui desde há muito tempo auxiliando Cristo, e naquela época as comunicações mediúnicas, porque sim, pessoal, os profetas eram grandes médiuns, eles eram médiuns, eles recebiam as comunicações, eles tinham vidência, clareaudiência, aonde eles viam e ouviam os seres da espiritualidade que vinham dar os conhecimentos tão necessários para a condução da humanidade, né? E, segundo o que ele falou, as comunicações mediúnicas, naquela época, elas eram feitas com a alta espiritualidade do planeta. Só que eles acreditavam estar falando com Deus. Eles achavam que estavam falando com Deus diretamente. Mas não, eles estavam falando com a alta espiritualidade planetária, porque todo planeta, quando é criado, ele já é entregue para o Cristo, e o Cristo imediatamente ele já monta a equipe de assessoria espiritual que vai auxiliá-lo a cuidar daquele planeta e da humanidade futura que vai ser ali colocada para desenvolvimento, né? Então, eles achavam que estavam falando com Deus porque isso foi o próprio Zacarias que falou isso. Eu estou só reproduzindo o que ele falou, né? Ele fala assim que ele fala assim, as nossas mentes acanhadas não comportavam explicações mais amplas como as que hoje vocês têm acesso, né? Você viu que interessante, né, pessoal? Muito interessante isso. E ele continuou a falar, falou, e olhe que ainda hoje em dia há muita gente que ainda não consegue compreender. Eles se apegam às antigas interpretações dos textos bíblicos, porque essas interpretações trazem mais conforto, eles não precisam pensar a respeito, é aquilo ali, aquela coisa quadradinha, fechadinha, então eu fico ali, não pergunto por quê, não quero saber. É uma postura mental isso, né? E, enfim, né? Eles tendem, infelizmente, por causa dessa forma de enxergar as coisas,
a radicalizar. Eles radicalizam. Então, tudo que é diferente, tudo que sai dessa caixinha, eles rejeitam de uma forma veemente e dizem que aquilo não presta, que aquilo é ruim, que aquilo não é de Deus. Mas, enfim, isso, gente, faz parte do processo de evolução. E todos nós temos que ter muita paciência, muita tolerância, muito carinho com essas pessoas, porque dia vai chegar em que a chama do entendimento vai se acender nos seus espíritos. Então, nós temos que ter tolerância, porque todos nós um dia já fomos assim. Todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes por Deus. E nesse caminho da evolução, a gente vem cometendo vários erros. Você erra, reflete, modifica, acerta e assim vai caminhando a nossa evolução. Porque Deus é liberdade suprema, Ele deixa você escolher por onde você quer evoluir, qual é o caminho que você quer seguir. Desde que você evolua, tá tudo certo, vai aprendendo, vai evoluindo. Então, fica um recado aqui, gente, para todos nós. Porque muitas vezes a gente quer repassar a informação com carinho, você quer dar esperança para as pessoas, às vezes as pessoas não estão preparadas para aquilo, elas vão reagir de uma forma radical, né? Uns debocham, outros atacam, outros dizem que, ai meu Deus, tal, isso aqui é coisa do demônio, isso aqui não é de Deus. E na verdade a gente não é. Todo o trabalho sentado em cima dos textos bíblicos, só que com interpretações mais modernas, porque nós hoje em dia já temos essa condição mental de compreender melhor, de fazer alianças com a ciência e compreender as coisas de uma forma mais completa, mais ampla, dentro do contexto em que realmente elas se encontram. Então, não fiquem chateados, gente, se vocês encontrarem pessoas que debocham, que não concordam, que não concordam com o que vocês falam, chamam vocês de loucos, a mim também, né? Eu estou me incluindo nisso, tá? Não é para... O recado que a espiritualidade nos deu foi muito claro. Temos que ter paciência e tolerância, porque vai chegar o dia em que todas essas pessoas vão abrir os seus olhos e vão enxergar. Então, assim como nós já fomos tratados com muita tolerância, é a nossa vez agora de tratarmos os demais com a mesma tolerância, a mesma tranquilidade, porque vai chegar o dia de todo mundo evoluir. Então ele continuou, ele falou assim, olha, o Antigo Testamento, ele possui já no seu bojo todas as grandes verdades da benignidade e da luz morais. Mas, assim como ele já traz do seu bojo essas verdades, ele também reflete os costumes bárbaros da humanidade daqueles tempos. Quem já leu a Bíblia, quem já leu o Antigo Testamento, quem já leu o Pentateuco, gente, aquilo ali tem umas partes que é um horror de guerra, de sangue, de esquartejamentos. É uma coisa assim terrível. Por quê? Porque refletem o comportamento bárbaro da humanidade daquela época. Então, qual é a recomendação do nosso querido Zacarias? Que nós temos que filtrar os comportamentos obscuros daquela sociedade de então, para ficarmos apenas com os ensinamentos morais puros, né? Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que sempre usar, pessoal, o bom senso. Nós temos que usar o nosso bom senso, temos que usar a nossa lógica, temos que usar a nossa razão para analisar tudo que vem às nossas mãos, né? E ele explicou ainda que o nosso Cristo amado,
quando ele veio, ele mesmo falou, eu não vim aqui desmentir desmentir os textos bíblicos. Naquela época nem se chamava de Antigo Testamento, né? Eram os textos que vigiam ali para a comunidade judaica. E ele falou, eu não vim destruir a lei, eu vim esclarecer, eu vim explicar melhor o que está nessa lei. E o que ele fez de diferente? Ele nos apresentou um outro Deus, não aquele Deus sanguinário, vingativo, impositivo, que a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento. Ele veio apresentar o Deus Pai eterno, amoroso, que é o Pai de todos, que nos criou, cheio de amor, de misericórdia e generosidade para com todas as suas criaturas. Ou seja, uma outra visão completamente diferente da visão que se tinha anteriormente. E agora, pessoal, prestem atenção ao que eu vou contar para vocês que a entidade disse. Olha só, que é muito bonito também. Ele falou o seguinte: encerrou o Cristo também o capítulo dos sacrifícios sangrentos de animais, que eram feitos, inclusive, pela comunidade judaica. Levava lá os bichinhos para sacrificar nos templos. E disso, gente, pouco se fala. Eu não vejo nenhuma religião aí falando sobre isso. E foi ele, gente, foi Cristo, nosso Cristo amado, que encerrou esse capítulo sangrento da nossa história religiosa, quando ele apresentou, fez a famosa apresentação do corpo, do sangue de Cristo. O que ele quis dizer com isso? Olha, gente, parem de ficar matando os bichos e vamos pegar e vamos fazer um pãozinho, em vez do sangue, vamos tomar o vinho, porque isso é muito mais avançado, né? É maravilhoso quando a gente pensa sobre isso, porque o fato da gente deixar de oferecer sacrifícios sangrentos representou para a humanidade um grande avanço moral. Olha que bonito, né? Porque hoje em dia, claro, às vezes algumas religiões aí meio esquisitas e primitivas, muitas vezes continuam com esse tipo de prática, mas não é uma prática que é adotada pela humanidade de uma forma geral. A gente já se arrepia com esse tipo de prática, mas naquela época era comum, era ok você pegar um boi, você pegar uma cabra, um pombo, enfim, coitado dos bichinhos, né? Imagina quanto que não sofriam, né? Mas, e aí ele comentou, ele falou assim que, infelizmente, existem civilizações alienígenas que ainda perpetuam esse tipo de prática e que essas civilizações, elas são abominadas pela Federação Galáctica. Uma civilização dessas não vai entrar nunca, não vai participar nunca da Federação, porque ela ainda está atrelada a costumes bárbaros. Ela pode ter até uma tecnologia mais elevada, mas a parte moral, zero à esquerda, né? Então, ele terminou aqui, e eu acho muito fofo, porque ele falou assim comigo, né? Como você pode ver, cara menina, existem ainda muitíssimas informações a serem repassadas. Então, eu fico muito impressionada, porque, gente, eu já sou uma senhora, né? Mas eles me tratam como se eu fosse uma menina, porque eles nos veem como crianças. Eles nos veem como crianças que precisam ser ensinadas, que precisam receber orientação. Eu acho isso muito bonito, assim, eu acho muito, muito legal, né? Então, ele falou também que eu fiquei muitíssimo animada, que nós ainda vamos trabalhar muito juntos e que muitas informações
serão repassadas. E isso, gente, o que é? É a promessa de que muitos mais livros virão. Olha que delícia! E como eu amo fazer esse trabalho, eu me sinto assim extremamente feliz em poder estar transmitindo todas essas informações, poder estar compartilhando isso tudo com vocês. Eu fico extremamente alegre. E aí, pessoal, ele foi se despedindo, né? Com muita alegria e muito afetuoso, com aquela simplicidade de sempre, né? E aí foi embora e falou: olha, eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês a paz bendita do Senhor. Continuem firmes e não esmoreçam, mesmo quando tudo estiver escuro e nebuloso. Orai e confiai em Jesus. Nós estaremos aqui para proteger vocês todos do mal. Quem orar será salvo. Olha, ele encerrou com essa mensagem. Então, galera, vai ficar mais dificinho? Vai. Coisas vão acontecer? Vão. Imagino como eles são muito organizados e disciplinados, normalmente eles vêm antes, né? Então, se essa mensagem chegou para mim na semana passada, retrasada, aliás, provavelmente esses eventos aos quais ele está se referindo ainda vão acontecer. Dentre 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso vai acontecer. E quando acontecer, pessoal, já sabem, vamos ficar firmes, nada de desanimar, vamos orar com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, porque Ele já mandou dizer, Ele está no controle de tudo. Então não temos o que temer, gente, não temos o que temer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui, desse episódio. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês todas as terças e todos os sábados que nós temos compromisso marcado. Chova, faça sol, o vídeo estará no ar, porque, como eu já falei, é o meu compromisso com a espiritualidade e com todos vocês. Público querido que eu muito respeito e muito amo. Que assim seja, né, gente? Então, até logo! Hello, everyone. I'm Louis Castanheiro and I'm here to tell you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. And today, everyone, we're going to the second part of the message that was given by that very serious, very severe energy entity that I received. And what's the subject? It's the nuances of what the world of regeneration will be like. But first, let's play the intro. So, I want to start the video by greeting you all and wishing you all peace, good health, and tranquility, my dear YouTube and podcast audience. Alright, so the entity, that severe entity that I told you about in the previous episode, started talking about the world of regeneration and got straight to the point, just like her style. He said, "The Earth, my daughter, will complete its transition cycle, entering once and for all into the regenerative period. And from then on, you will only have joy."
And there will be a lot of study, interesting work, excellent contacts with other civilizations, which will bring us excellent technological and moral knowledge for everyone, with the implementation of new ways of conducting and organizing the institutions that exist today, which, unfortunately, are currently being commanded by materialism and shady, totally personal interests. Quote, so, folks, this will change completely. It will change from water to wine, and into good wine. It won't be just any wine, no. It will, the business will be good. And then he continued speaking and said, look, we are saying all this so that you know that everything will improve gradually, but quickly. So, because the world of regeneration, folks, will not be like turning a light switch on and off, right? It will not be like that. It is all, let's say, the implementation of progress. It always happens gradually, step by step. You will climb slowly, one foot after the other. Yes, it will. And that is how we will enter the world of regeneration. So, of course, we will still inherit these messed up institutions the way they are today. But that is what will happen. The meek of heart will start to take control of these institutions and will implement changes for the better. We will also be greatly helped in both ways, because we will have spiritual help through the mass incarnation of beings much higher than us, who come from the Pleiades. This even our dear Divaldo. He has already told us about the arrival of these beings and they will come incarnate among us with a different moral standard to help us make this transition. And we will also start to have contact with our elevated stellar brothers, because you can imagine that at this time the non-elevated extraterrestrial beings will no longer be here either, because they have already been notified by the Federation to leave the planet. And when this great solar wave comes, they will not have enough technology to face this solar wave. So they know this and they will leave. So the beings that will come to make contact with us will be the good beings, the elevated beings, the transdimensional ones. And they will also teach us a lot. We will learn a lot from them, because then we will be invited to be part of the Galactic Federation and we will be trained. We will receive an immense amount of technology, of knowledge. There will be exchanges, people, interplanetary. It will be very, very cool. It will be something extraordinary, right? Those who live will see. And very good. But continuing, right, with what the entity was telling us, that from this moment on, prayers should continue to be said. But now they will no longer be said in the tone of distress that we do today. Because today, we really do, right? We pray, oh my God, please, peace in the world, protection, right? Everything is a plea and in a tone of distress.
but prayers will start to be said in a tone of joy and gratitude and full of good hopes. How cool, right guys? It's going to be really good. Wow, I can't wait. I don't know about you, but I can't wait for this to happen. So, despite the severity, right, of the entity, I still took a chance. Curiosity is greater, right? I still took a chance and asked him a question. So I asked him a question. I asked if we were going to continue to use the money. And he answered, he said, yes, my dear, there will be remuneration, but it will be different from what you have today. This remuneration will be based on meritocracy, that is, by merit. Everyone will have good living conditions. And no one on the planet will be more miserable. Look how wonderful this is. Everyone will have enough to eat, will have access to education, will have housing, access to everything they need, water, food, clothes, etc. Poverty, folks, will no longer exist. But those who make the most effort for the good of the planet will have extra pay. And with this extra pay, they will be able to choose more things and will also be able to choose to have more access to information, to travel of all kinds, from planetary to interplanetary, and the most diverse knowledge. And this pay will truly be based on true meritocracy. And what is meritocracy, right? It is organization by merit, not because you have blue blood, because you have green blood, or because you are the son of so-and-so, related to so-and-so, or because you are a smooth talker and can fool everyone. This will not work anymore, folks. The beings who have the most merit will have promotion. Look how great this is, folks. It will be really cool. It will be very, very good. And at the end of a certain amount of time that will be given, those beings who are unable to mature their spirits for this new reality, they will have to leave. They will be transferred to planets of expiation and trials again so that they can finish their spiritual maturation processes there. Because, of course, there will still be many people who will want to stay in that old system. No, but gosh, I was the nephew of so-and-so, a powerful guy, and I did it like that and I already got a good job. I didn't even have to work and now I have to make an effort to get things. Oh, I didn't like that. So, there will be people who, despite not being evil, not being bad, but they also won't have the maturity to understand that the system as a whole will change, right? So, those privileges, enjoyed without merit, they will no longer exist. The beings who make the most effort for the good of the planet will enjoy prizes and better remunerations, right? So, folks, that's really cool. And those who, if they can't, they will leave in what will be known. Since I've already told you, the second wave of exile.
And this second wave of exile, look at this interesting information that this entity gave. It will occur more or less in a period of 1,000 years after the transition begins. And this period of 1,000 years is even mentioned in the Bible. Interesting. And then, from this second exile, when these more immature souls have left, the acceleration of the planet in goodness, people, will be intense. And then, quickly we will reach very high levels, very high in terms of evolution. And when we reach this level, we will finally be able to start helping other people in their evolutionary process, in the same way that we are now being helped by our elevated stellar brothers. It's very beautiful, isn't it, people? This is the wheel of evolution. And this is how God is pleased to see his creations evolving, seeing beings that he created with so much love and care, progressing and becoming, helping each other, holding hands with each other. And that's what God wants, that's what our beloved Christ desires, right? And he continued, he said, "Look, so that's it, you are about to see the dawn of a new planetary cycle." At the moment, we are still in the darkest moment of the dawn, but soon the light of dawn will begin to shine upon us. And he said that this will happen soon, even for our time as incarnates. But please, guys, don't ask me when exactly it will be, because I don't know. I can't tell you that, because I don't know. Spirituality itself doesn't know. They know that it is very close. They know that we are in the final stretch of the world of atonement and trials, but the exact moment that this will happen, this information is exclusive to Christ and the Eternal Father. Only the two of them know. The rest of us say that not even Archangel Michael knows. Archangel Michael is ready and waiting. Christ gives the signal. But he himself, Archangel Michael, doesn't know the exact moment that everything will happen. And all of this has a purpose. What is the purpose of this? That we prepare ourselves, that we stay alert. So, how are we going to prepare ourselves? By praying, guys, and by practicing goodness, by doing that famous inner reform. And one of the ways is what? By practicing goodness. Let's try to help people in the best way we can, by improving our places work, improve our homes, work on the relationships we have with our family, within our family, with our friends, at our workplace, sometimes the most difficult relationship we have. Let's invest in these relationships through prayers, asking for the strengthening of our hearts, of the hearts of the parties involved, so that everything can happen in a climate of tolerance and peace, right? So it's very interesting that we try to seek this, because we will enter this world of regeneration better prepared, with better energetic conditions, right? And then, I finally had the courage to ask who I had the honor of talking to, right? Who had scolded me? And I'm sorry, guys. And then the entity responded, said, "You speak to the righteous."
I was a Roman emperor in ancient times and I didn't know how to use my power to improve the lives of my subjects. Today I try to help in whatever way I can to serve the light. I return to the beloved Christ and I do everything to follow in his footsteps on this long evolutionary journey. And you should do the same. I didn't get another scolding, but then I understood, right? I said, guys, Roman emperor, right? Imagine, that's why he's so angry, right? And I still got scolded, it has to be like that. I said, okay, yes, sir. I'll try hard to do the best I could, right? Quote. And then he said goodbye, right? And he said, look, I'm leaving. May the peace of the Lord cover you today and always. And with affection I bid you farewell. Julio Justus, Roman Emperor. And he left, right? And I was left there a little shocked by all that energy of severity. I said, oh, guys, the director left. I think I'm going to leave the director's office now. And then, because I always do more than one psychographic session, right? One more, I receive more than one psychography per session, to put the right thing. And our dearest mentor, the captain, Lieutenant Joao, came, with that affection as always, right? And then he said, right, he greeted me. Hey, my dear, how are you? How are you? Did you see what a serious entity presented itself here? I said, I saw. I'm still here shocked by his severe and serious energy. Then he explained, he said, look, my daughter, this entity has a lot of authority and responsibility here on the planet and sometimes he sees things that we sometimes don't see. So, in fact, right, we know that there are very evolved and elevated spirits that are still endowed with a lot of severity and they are necessary for certain planetary works. Because for things to move forward, for what, you know? So, sometimes you need to have one of those more severe spirits, because he goes there and gives that shake and things move forward, right? So, for example, an example of a severe spirit is the spirit of Ramadas, for example. Anyone who has read a work by Ramadas realizes how severe this spirit is, because he is bread, cheese, this here. And many times this type of energy is necessary for the implementation of certain works within the Lord's field, right? But then the captain reassured me because at that point I was kind of shocked and worried. I said, oh, guys, what do you think? Oh my gosh, right? I'm on the wrong path. I'm doing things wrong. Quote. And the captain reassured me and said, stay calm, stay well, you're not doing anything wrong. Continue your work the way you've been doing it and let's keep the boat going, okay? Let's think about it calmly but keep going. Keep going. You're not doing anything wrong. Stay calm. Quote. Then I felt calmer, right? I felt more relieved and calm, because then I was able to realize that, in fact, what this spirit brought me was the presentation of an opportunity for improvement, right? So he didn't mean to say that I was wrong. He just said to me, daughter, you can do more, right? Make the most of the time, make the most of it, because time is short, soon everything will come to a head, there won't be any more telecommunications for a while and it will be like this,
we'll be without video, we'll be without podcasts, without, right? And then, as I told you in the other video, right? Well, after all this, already calm and at peace, I thought a lot and asked for permission, because I always seek everything I do, guys, I always ask permission from spirituality to do it, because I try to follow the path of discipline that they have. Sometimes I see people, entities that are very elevated, and sometimes I ask them questions and they say to me, "Look, my daughter, I can't explain this to you because I don't have permission. Just look." And they are beings like that, so high up on the evolutionary scale. So, well, based on the study, on the discipline, I asked for the authorization of spirituality so that I could unify the content between the podcast and YouTube, because that would save me time to implement the new Transition Pills project. And this Transition Pills project is made up of short videos, short messages, really giving little touches, talking about little things. Saying a little thing here, another there, another thing there. And these short videos are aimed at today's audience, which is more, these people who are in a hurry and don't have the patience to watch a longer video, because of all this energy that's going on there. So, we've been trying to pass on the information in a quick way, a way that's more like, not so complete, obviously, but at least so that those who are watching can have an idea of what's going on behind the scenes of the planetary transition. And not satisfied. Of course, later I ran to research this Roman emperor, Emperor Justus, who I had never heard of. We hear about Nero, Vast Caesar, anyway, Augustus, anyway. But I had never heard of the Justus. And then I did some research and, really, there was an emperor named Justus. And this emperor, he came from the Roman army. So I think you can understand his way of being like that, you know? Military, right? Yeah, and he came from the Roman army and he reigned for a short time. In fact, some historians even dispute that he was a real emperor. But recently, a coin with his effigy was found, proving that he really took over the Roman Empire. So that's it, right guys? I hope you enjoyed learning all about this. I'm Luis Castanillo. I hope to see you on the next episode of this channel. A big hug and see you then. He. Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, eu vou contar para vocês sobre a mensagem que eu recebi de uma entidade muitíssimo iluminada que aqui esteve e que fez algumas revelações muito importantes sobre essa extraordinária época em que todos estamos vivendo. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o vídeo
e eu sempre gosto de saudar a todos vocês, desejando muita paz, muita saúde, muita alegria em suas vidas e principalmente muita esperança, porque em breve nós estaremos adentrando um mundo de regeneração. E eu gostaria também de aproveitar para pedir os likes de vocês, que vocês sempre apertem ali no sininho, porque o sininho faz com que os vídeos que eu grave cheguem a vocês todos. E aqueles que não são inscritos ainda, eu peço, por favor, se inscrevam no canal, porque isso me ajuda com o algoritmo do YouTube a entregar essa mensagem para um público cada vez maior. Mas, feito aí essa introdução, vamos ao assunto. Então, pessoal, eu recebi a visita de uma entidade, assim, muito iluminada e de uma energia muito boa, muito, assim, gostosa e, como eu posso dizer, motivadora. E quando ela transmitia as mensagens, ela o fazia de uma forma assim poética, muito bonito, muito bonito. E eu fiquei admirada com a forma dela se expressar. E então ela me disse o seguinte: minha filha, a poesia é uma das formas mais belas de expressão. E a poesia em breve voltará a ser valorizada e utilizada novamente. Uma ótima notícia, não é? Porque infelizmente os nossos poetas, tadinhos, andam totalmente escanteados, esquecidos. O que a gente vê aí são rimas de péssima qualidade e que rimam palavras ruins, que ao invés de nos fazerem elevar a vibração, nos fazem abaixar a vibração. Mas isso tudo é temporário, pessoal, porque em breve nós teremos uma grande melhoria em todo esse campo aí das artes no planeta todo. Então é uma ótima notícia. Mas aí ele começou com a parte, digamos, mais séria da mensagem. Então eu peço para vocês, por favor, prestem atenção no que eu vou contar para vocês agora. O que disse essa entidade? Ela falou o seguinte: olha, minha filha, hoje nós estamos aqui atentos para dizer para vocês que logo tudo se precipitará. Sim, mais um degrau será descido nessa infame e desproposital violência a que todos vocês estão submetidos. Mas não é para ter medo, nem desanimar, filhos meus. É para que vocês fortaleçam os seus corações para poder suportar tudo isso que virá. Porque tudo está muito próximo do fim. E é claro, quanto mais perto do fim, mais denso, mais pesado e mais difíceis as coisas se tornarão. E a nossa fé e a nossa perseverança estarão sendo testadas e principalmente exercitadas. Então, tenhamos todos muita fé, muita confiança no Cristo amado, que está no controle de tudo. E olha só, aí que eu percebi nessa hora, assim, que eu já tinha percebido que era uma entidade iluminada, mas quando ele falou isso, eu falei, opa, isso deve ser dos altíssimos escalões. Porque olha só, ele falou assim, eu tenho um recado do Cristo para vocês. Aí eu pensei, né? Falei, nossa, se ele tem um recado do Cristo é porque ele conversou com o Cristo. Então ele deve ser uma entidade assim muito elevada, né? Mas enfim, o que o Cristo nos mandou dizer? Mandou dizer para a gente não esquecer de que Ele
está no controle de tudo. Então, pessoal, aparentemente, o mal terá uma, digamos assim, ele vai ter vai aparecer mais. E para o nosso olhar, a impressão que nós vamos ter é que o mal está dominando, mas na verdade quem está no comando de tudo é Jesus. Então, que não é para a gente perder a fé. Coisas vão acontecer e não é para a gente ficar com medo, e sim orar com muita confiança no Cristo amado. Porque por trás de todas essas maldades, Ele está no comando de tudo. E em breve, em muito breve, segundo o que a espiritualidade está dizendo, né? Tudo isso vai ser retirado do planeta, através da magnífica operação de Miguel Arcanjo. Então, e o que o Cristo nos disse? Falou que Ele está no controle de tudo e que serão os instantes finais do mal e seu reinado perverso. E que neste momento, em que tudo estiver muito denso, estiver muito difícil, estiver muito complicado, os últimos indecisos farão as suas opções. Que ainda tem uma turma que está em cima do muro. Eles não são necessariamente maus, tanto é que eles não chegaram a ser marcados, porém eles também não são bons, eles estão ali naquela indecisão. Então, quando tudo ficar muito denso, muito difícil, muito complicado, eles vão acabar fazendo uma opção. Ou eles vão para o lado da luz, ou eles vão para o lado das trevas, né? E eles serão recompensados, assim como todos nós, de acordo com as suas escolhas. Porque vocês sabem muito bem que o plantio é livre, porém a colheita, essa é obrigatória. Então todos nós, não importa a classe social, a idade, enfim, todos nós seremos recompensados de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa forma de viver, de agir, porque Jesus sabe o que vai no coração de todos nós, né? E aí a entidade continuou explicando, e ela falou assim, porque olha, mesmo depois que vocês entrarem no mundo de regeneração, a progressão será paulatina, será gradativa, não vai ser mágica, gente, não vai ser mágica. Hoje eu estou aqui no mundo de expiações e provas, amanhã já vou estar no paraíso. Não, o paraíso vai ser construído por nós. Ninguém vai construir o paraíso para nós, nós mesmos vamos construí-lo. O que eles vão fazer? Eles vão nos ensinar, eles vão nos orientar, vão nos dar as dicas, dizer como é que faz, vão nos orientar, vão ficar ali pertinho, mas quem vai construir esse mundo de regeneração maravilhoso somos nós. Nós vamos arregaçar nossas manguinhas e trabalhar, porque é assim que a coisa funciona. A gente não faz isso com as nossas crianças? Então, elas querem, por exemplo, fazer um bolo, né? E você, o que você vai fazer? Você vai ajudar a criança, você vai preparar os materiais, você vai ensinar ela, vai falar, olha, né? Faz assim, mistura isso aqui, vai entregar a ferramenta na mão dela, para ela, a pazinha, para ela misturar a mistura do bolo. Então, eles vão fazer a mesma coisa conosco. Eles vão nos orientar, vão ficar ali pertinho, nos ajudando, nos dando ferramentais, nos treinando, mas quem vai construir o mundo somos nós, esse mundo de regeneração. Então, ele continuou explicando, ele falou, olha, tudo vai melhorar gradativamente e os bolsões que hoje existem no planeta de miséria e ignorância, eles vão ainda continuar por algum tempo. Só o que vai acontecer? Eles vão começar a diminuir.
vão diminuir, até que um belo dia eles vão desaparecer por completo. E é claro que ainda no planeta vão haver seres, vão haver pessoas que ainda vão necessitar de ajustes morais para que eles possam continuar no orbe. Por quê? Porque Jesus, dentro da sua misericórdia, ele estará levando nesse primeiro momento apenas os espíritos endurecidos no mal, ou seja, aqueles que não desejam evoluir de forma sincera. Então, para aqueles que são ainda imperfeitos, porque a verdade é essa, pessoal, nós todos aqui no planeta, nós somos, de um modo geral, muito imperfeitos ainda. Só que a maioria da população do planeta, ela já migrou daquele estágio tão assim de violência, de ignorância arraigada, e o mal já começa a ficar para trás. O que não quer dizer que nós somos perfeitos, nós ainda temos uma longa caminhada evolutiva até que a gente realmente melhore de condição, de padrão vibratório. Mas aqueles seres que estão endurecidos no mal, teimosos, que não querem, esses sim, esses vão ser retirados do planeta, porque ultimamente eles vêm trabalhando e se empenhando para obstaculizar os demais que desejam evoluir. E isso não é permitido, porque Deus é suprema liberdade. Ele sempre nos dá o livre-arbítrio. Então não pode haver nada que obstaculize o nosso livre-arbítrio, nem para um lado nem para o outro. Nós temos que ter essa liberdade de fazer as nossas escolhas. Então, quando chega num ponto assim, em que esses trevosos, endurecidos estão atrapalhando, é o momento deles serem retirados do planeta e encaminhados para outro orbe, aonde eles vão se sentir lá mais confortáveis, vai ser um orbe, digamos, vibratoriamente mais compatível com a situação evolucional deles. Então, voltando, né, para a mensagem da entidade, ele falou o seguinte, que das pessoas que vão ficar aqui no planeta, dos mansos que vão herdar a Terra, é claro que isso vai ser, gente, um gradiente um gradiente de evoluções, digamos assim. Como é que eu posso explicar para vocês? Imagine uma escala de 0 a 10. Então, nesse primeiro momento, vai embora quem? Vai embora a galera do 0 a 5, tá? Tirou de 0, que nem escola, vai. De 0 a 4,99, tá? Esses vão embora. E vai ficar o pessoal dos 5 para cima. Só que entre 5 e 10 existe uma boa diferença. Então, essa turma aí dos 5, 6, 6,5, né, talvez 7, não sei bem qual é a escala que a espiritualidade vai usar, essa turma vai ter um período aí de cerca, mais ou menos, pelo que eles me explicaram, de 1000 anos, para que eles possam amadurecer espiritualmente e se adaptarem às novas regras que vão vigir no mundo de regeneração, porque isso eu já contei para vocês. No mundo de regeneração, nós não vamos ter mais as provas e expiações para ficar nos empurrando, nos chuchando para frente. Nós é que vamos ter que correr atrás da nossa evolução, através de diversas ferramentas, terapias, posturas mentais, exercícios, enfim. Mas nós é que vamos ter que correr atrás da nossa evolução. E, com certeza, haverá uma parcela aí desses seres que não vão conseguir se adaptar. Eles vão ter várias chances, vão reencarnar diversas vezes, vão ser treinados, vão ser orientados pelos seus mestres espirituais, na esperança de que eles consigam
sim, se adaptar ao mundo de regeneração. Mas aqueles que não conseguirem se adaptar, esses irão embora numa segunda onda de exílio que haverá, que vocês também já sabem, que eu já fiz vídeos sobre isso, está nos livros, tem no primeiro livro, tem no segundo livro, mensagens que falam sobre essa segunda onda de exílio. Pois muito bem, só que esse exílio, ele não vai ser assim tão duro e tão complicado como será esse que vai acontecer agora, porque agora vão seres piores, vai assim realmente a escória, podemos dizer assim, do planeta. Vai embora mesmo assim os marginais, digamos assim, se é que a gente pode falar. Essa segunda onda, não, essa segunda onda ela vai ser composta por espíritos que já não são maus, mas ainda não são maduros, porque eles vão ter muita dificuldade em se adaptar ao mundo de regeneração. Então eles vão, mas vão de uma forma suave e eles irão para orbes, eles voltarão a habitar orbes de expiação e provas, mas já numa condição mais adiantada, numa condição mais evoluída, para facilitar o trabalho deles de amadurecimento. E uma vez que eles atinjam esse grau de maturidade, eles poderão retornar sim à Terra, como também poderão optar por ficar no planeta onde estão, se eles gostarem, porque muitos se afeiçoam ao novo planeta para onde vão e decidem tornar-se protetores da humanidade daquele planeta. Isso aconteceu muito conosco. Teve muito espírito que veio de Capela, que veio de outros órbits, porque não foi só Capela, não foi só de Capela que vieram seres mais evoluídos, e que uma vez eles, terminado o seu processo de amadurecimento, resolveram ficar por aqui. Não quiseram retornar para os seus orbes. Eles se afeiçoaram ao planeta e decidiram ficar aqui para se tornarem protetores de nós, né? Para a nossa sorte, né? E, enfim, o que mais que a entidade falou? Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui anotado aqui, ó. Ele falou assim, olha, isso é muito interessante. Ele disse assim, que logo que o planeta ele ingresse no estágio de regeneração, o livro da misericórdia será reaberto. Eis que ele se encontra fechado neste breve período do ápice da transição. Vocês se lembram? Eu já falei sobre isso lá para trás, quando eu gravei o vídeo que falava da separação do joio e do trigo, que a espiritualidade informou que já houve essa separação, inclusive os trevosos estão todos marcados, já estão com as suas frontes marcadas, eles não sabem, mas eles já estão marcados. Pois muito bem, como a entidade explicou, ela falou assim, olha minha filha, é como nas grandes empresas e indústrias que vocês têm aí no planeta, em que existe uma época do ano, quando há o balanço final anual, o que essas empresas elas fazem? Elas fecham para balanço. E o que é você fechar para o balanço? Você fecha os seus estoques, você conta, você inventaria tudo, você conta tudo que você tem, que entrou, que saiu, enfim, você olha lá, você analisa o que você tem nos estoques. Para quê? Para poder fechar o balanço final. Então, mal comparando, mas seria mais ou menos o mesmo processo que está vendo aqui no planeta agora. A separação já aconteceu. Eu sei que tem muita gente que fica zangada comigo, principalmente o pessoal, os evangélicos, eles não conseguem entender esse conceito, ficam brigando comigo o tempo inteiro. Mas o que a espiritualidade nos conta é isso, olha, já foi separado sim. Só que estamos agora, esse é um momento assim também igual no campo, por exemplo, quando você tem os fazendeiros, eles colhem o feno.
que eles fazem? Eles já colhem o feno e já levam? Não, eles colhem o feno, eles enrolam, eles amarram aqueles fardos enormes e aqueles fardos ficam amarrados ali no campo. Aguardando o quê? Aguardando o momento propício em que eles serão retirados e serão levados, vendidos, enfim, utilizados, né? Que eles vão ser retirados do campo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Já está tudo separadinho, os trevós já estão marcadinhos, tá o quê? Cristo está apenas aguardando a maturação energética do planeta, que são detalhes que a gente ainda não nos é dado ainda o entendimento total disso, porque acho que nós não temos nem condição ainda, talvez intelectual, de compreender, mas enfim, são processos energéticos que são muito complexos e que somente o nosso Cristo amado, ele é que tem essa condição energética de conduzir tudo, porque ele é um ser de uma evolução fantástica. Nós não temos noção da evolução do nosso Cristo amado. Então ele está aguardando essa maturação energética do planeta, e essa maturação, do que eu sei, o que é essa maturação? Ela é para evitar que o planeta somatize a energia negativa que os seres trevosos vão emitir quando eles forem presos. É mais ou menos do que eu entendi, é isso. Então, a entidade, ela contou, ela falou, olha, quando vocês entrarem no mundo de regeneração, o livro da misericórdia será reaberto para a nova fase evolutiva do planeta. É muito bonito isso, né? Realmente é muito, muito bonito. E aí veio a clássica pergunta. Perguntei com quem eu tinha a honra de estar conversando. E aí ele, muito naquela simplicidade de sempre, respondeu, falou, minha filha, você fala com o Zacarias, um espírito antigo aqui do planeta, que quando amadureceu, desejou por aqui permanecer para poder ajudar vocês no processo evolutivo de vocês. E nesse momento entrou na minha mente, assim, na minha tela mental, uma figura impressionante de um senhor idoso, um rosto assim longo, moreno, de pele morena, bem vincado, assim, magro, assim, com uns olhos negros muito impressionantes, assim, era um olhar assim, bonito, penetrante, assim, sabe? E ele tinha uma barba daquelas barbonas bem longas, assim. E eu então tomei um susto, porque na hora veio na minha cabeça, né? Falei, gente, será que é o profeta Zacarias do Antigo Testamento? Que honra, né? Aí eu perguntei, né? Falei, mas então o senhor é o profeta Zacarias? Ele falou, filha, sou eu sim. Eu estou aqui desde há muito tempo, auxiliando Cristo amado, como eu posso. E naquela época em que eu estava encarnado, porque isso foi, gente, lá no Antigo Testamento, né? Zacarias, ele foi, se não me engano, ou foi o último ou foi o penúltimo grande profeta citado no Antigo Testamento. Então, ele falou, olha, naquela época em que a gente estava encarnado, nós ainda não conhecíamos o Cristo, a gente tinha as profecias, sabíamos que iria vir um grande ser, mas ele ainda não tinha chegado. E aí ele fez uma revelação muito importante sobre o nosso Cristo amado. Mas eu vou deixar para contar isso para vocês no próximo vídeo, porque esse vídeo já está bem longo e eu não quero que ele se torne cansativo para vocês. Então, no próximo vídeo, pessoal, eu vou contar para vocês tudinho sobre o que ele falou do nosso Cristo e mais uma outra revelação que ele fez.
tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero que vocês tenham gostado do teor aqui desse episódio. E lembrem-se, nós temos encontro marcado sempre, todas as terças e todos os sábados, porque esse, pessoal, é o meu compromisso com a espiritualidade e com vocês. Para quem gostar de vídeos mais rapidinhos, tem também, nós temos os shorts aqui no próprio YouTube e também as pílulas da transição que estão rodando aí nas mídias diversas aí, e eles são iguais em todas as mídias, porque aí depende de quem, tem gente que gosta mais de Facebook, outros gostam do Instagram, outros gostam do Telegram, do X, enfim, cada um vai seguindo lá a sua mídia preferida e os videozinhos vão estar lá curtinhos, pequenininhos. Isso é para quem não gosta de assistir vídeos longos, acha que é muito longo, está com pressa, enfim. Então as pílulas estão lá. Tá bom, pessoal? Então um grande abraço e até o próximo episódio desse canal.